Capítulo 2. 2 semanas depois encontrei-me parada à frente da estação de Jimbocho. Como é que eu vim parar aqui? Pensei. Minha vida de uma hora para outra tinha começado a mudar de forma vertiginosa, a uma velocidade que eu sequer era capaz de acompanhar. Naquele dia em que eu falara com o tio Satoru, telefonei em seguida para minha mãe e ela me disse que eu tinha duas opções: voltar para Kyushu ou ir morar com meu tio. Assim, um pouco relutante, acabei escolhendo ficar. Sabia que se eu voltasse para Kyushu, minha mãe ia me conseguir um casamento arranjado e eu nunca mais sairia de lá. Isso eu não queria de jeito nenhum. Seria como admitir que depois de todo o esforço que eu fizera para vir morar na capital, minha vida for um completo fracasso. Senti-me tonta ao sair na rua depois de tanto tempo. Fui de trem até o centro, ali peguei o metrô e ao emergir à superfície em Jimbocho, senti o impacto quente da luz do sol no meu rosto. Enquanto eu dormia em meu apartamento, mudaram as estações, já era verão. O sol na cabeça era um moleque de 10 anos me incomodando. O verão me parecera tão longe enquanto ainda estava trabalhando na empresa. Senti-me como que traída pelas estações e fiquei um pouco triste. Era a primeira vez que ia a Jimbocho. A casa do meu avô ficava em Kunitachi e eu nunca tivera a oportunidade de visitar a livraria. Parada no semáforo de um cruzamento, resolvi dar uma olhada à minha volta. Tudo me pareceu estranho. Na grande avenida que eu ia atravessar, que meu tio me explicara, se chamava Yasukuni, tinha muitas livrarias uma ao lado da outra, tanto do lado esquerdo como do direito, livrarias a perder de vista. Em geral, a gente vê uma livraria por rua e olhe lá. Mas aqui a grande maioria das lojas era nesse segmento. Havia grandes estabelecimentos como a Sanseido e a Shosen, mas o que mais chamava a atenção era a grande quantidade de pequenos sebos de livros. Havia certo impacto em vê-los assim todos juntos, como que a desafiar os enormes prédios de escritórios ao outro lado da rua em direção a Suidobashi. Ainda um pouco desorientada, atravessei o cruzamento cheio de funcionários indo almoçar e fui caminhando pela calçada onde se enfileiravam as livrarias. Dobrei na rua Sakura, como meu tio havia dito. Era uma ruazinha pequena. Ali também, como se fosse a coisa mais natural do mundo, perfilava-se um sem número de lojinhas de livros usados. Ouvi meu coração sussurrar: é o paraíso dos sebos. Enquanto pensava como ia fazer para descobrir qual daquelas lojas era a do meu tio, avistei parado na frente de uma delas um homem que me acenava com entusiasmo. Estava com o cabelo despenteado, usava uns óculos escuros pesados e de tão magro parecia um adolescente. Vestia uma camisa xadrez de manga curta e uma calça de algodão que nunca vira um ferro de passar. Nos pés levava sandálias. Sua aparência não me era de todo estranha. Claro, era o tio Satoru. Mas se não é a Takako-chan, disse ele, todo faceiro. Mais de perto dava para ver que ele envelhecera bastante. Tinha rugas profundas em torno dos olhos e sua pele, que eu tinha a lembrança de ser branca como a de um jovem melancólico, agora se cobria de uma inacreditável quantidade de manchinhas. Por trás das lentes escuras, no entanto, seu olhar ainda brilhava como o de uma criança. Puxa, tio, há quanto tempo você está parado aí do lado de fora me esperando? Achei que você já estava chegando. Você viu como só tem livraria aqui em volta? Fiquei com medo que você se perdesse, então resolvi esperar aqui na frente. Não sei por quê, mas estava procurando uma menina com o uniforme do colégio, mas é claro que agora você já é adulta. Claro, né? Na última vez que ele me vira quando vim a Tóquio para a cerimônia de 1 ano do falecimento do vovô, eu estava no primeiro ano do ensino médio.
mas isso fora quase 10 anos antes. Mesmo assim, ele não mudara muita coisa. Com mais de 40 anos, ainda tinha a mesma aparência desleixada de que eu me lembrava. Ele era o oposto daquilo que se imagina ao se ouvir palavras como dignidade ou autoridade. Na adolescência, fui muito sensível a questões de proximidade e distância dos outros, e essa atitude despreocupada do meu tio, que eu achava difícil de classificar, me causava muito desconforto. Desviei o olhar de meu tio, que me observava fixamente, e contemplei a livraria. Então é esse o sebo de livros que meu bisavô fundou, pensei. Fiquei um pouco emocionada a ver o letreiro com os dizeres. Leitura do letreiro. Livraria Morisaki, especializada em literatura moderna. Eu não chegara a conhecer meu bisavô, mas me parecia impressionante pensar que, com o meu tio, ela já estava havia 3 gerações na família. A loja em si era uma construção de madeira de uns 30 anos ou mais. Tinha 2 andares. Pela porta de vidro se enxergava os livros amontoados lá dentro. A primeira loja ficava na rua Suzuran. Foi fundada no período Taisho. Esse prédio, é claro, não existe mais. Esta aqui é, por assim dizer, a segunda livraria Morisaki. Nossa, é mesmo? Vamos entrar. Meu tio me tirou meio à força a mala da mão e me conduziu ao interior da loja. No instante que entrei, fui atingida por um cheiro forte. Ui, cheira a mofo! Deixei escapar. Não fale assim. Diga que a loja tem o aroma úmido das manhãs, após a chuva, corrigiu meu tio com uma risada. Tinha livro em toda parte. Era como se aquele espaço mal iluminado, de 8 tatames, estivesse preso no período Showa. As estantes acomodavam brochuras, livros de bolso e de capa dura. As coleções completas e os livros de formato maior se encontravam empilhados diretamente contra a parede. Até atrás do caixa se viu um monte de livros. Fiquei imaginando o que aconteceria se houvesse um grande terremoto. Certamente quem estivesse ali seria soterrado por uma avalanche de livros. Quantos livros tem na loja? Perguntei atônita. Pois é, acho que uns 6.000. 6.000? Arregalei os olhos. Sim, é o máximo que dá neste espaço pequeno. O que quer dizer esse especializada em literatura moderna? O grosso do nosso acervo é de autores japoneses da era moderna. Dê só uma olhada. Conforme ele sugerira, fui lendo as lombadas dos livros nas prateleiras. Da maioria dos autores eu nunca tinha ouvido falar. Alguns nomes me eram conhecidos, como Akutagawa Ryonosuke, Natsumi Soseki ou Mori Ogai, mas conhecidos talvez nem seja a palavra certa. Eu só sabia pelo que li no ensino médio. Nossa, quantos autores! Meu tio riu. Muitas das livrarias daqui do bairro são especializadas em um tipo de livro. Algumas são de obras acadêmicas, outras vendem só peças de teatro. Tem lugares bem diferentes que vendem antigas ilustrações ou só livros de fotografia. Esta é a maior zona livreira do mundo. Do mundo? Sim, senhora, do mundo. Desde o período Meiji, esse bairro é o centro cultural de Tóquio, amado por escritores e intelectuais. Sempre teve muitas livrarias, mas do fim do século XIX em diante, também muitas escolas e faculdades começaram a ser construídas nestas imediações. Por causa disso, há muitas lojas especializadas em publicações acadêmicas desde o século XIX. Puxa! Sim, esta zona tem uma longa história ininterrupta relacionada aos livros. Autores como Mori Ogai e Tanizaki Junichiro escreveram histórias que se passam aqui e hoje recebemos até muitas visitas de turistas de todo o mundo.
Ele disse com orgulho, como se tudo pertencesse a ele. Mesmo morando em Tóquio, nunca tinha ouvido falar deste bairro. Eu estava realmente impressionada com o entusiasmo que meu tio demonstrara ao responder uma simples pergunta. Não combinava com a imagem que eu tinha dele, de alguém um pouco desmiolado que nunca conseguira um emprego estável. Pensando bem, quando eu ia na casa dele quando pequena, lembrava de ter visto nas suas prateleiras alguns livros sobre temas bem difíceis, como história ou filosofia. Quando tiver tempo, vá dar uma volta pela redondeza para conhecer melhor. Tem muita coisa interessante para ver, mas por hoje vamos lá ver o seu quarto. Eu uso o andar de cima como depósito também, mas acho que tem espaço para você. Quando vi o estado do andar de cima, só faltei desmaiar. O tal do, entre aspas, depósito consistia em pilhas e pilhas, aliás, em torres e mais torres de livros, espalhadas de tal forma por toda a superfície que quase não havia onde pisar. Era como o cenário apocalíptico de um filme de ficção científica. Um velho ar-condicionado ligado na máxima potência não dava conta de esfriar o recinto. Senti que começava a suar. Não muito longe dali ouvia-se o canto insistente das cigarras. Lancei um olhar descontente ao meu tio. Onde estavam os tais, entre aspas, preparativos de que ele tinha dito que ia se encarregar antes da minha chegada? No estado em que o quarto se encontrava, não seria de espantar se durante a noite um rato aparecesse. Pois é, eu sabia que você vinha. Pensei até em dar uma arrumada nas coisas, mas... Ele tentou explicar esfregando a nuca. É que de uns 3 dias para cá eu ando tão mal das costas. Essa dor nas costas é a maldição de todo dono de livraria. Mas pelo menos metade dos livros eu consegui passar para o cômodo ao lado. É só tirar a metade que falta e pronto, já dá para usar como quarto. Bem nessa hora, ouviu-se lá embaixo a porta de vidro sendo aberta, e meu tio, salvo pelo gongo, pediu licença e desceu para atender o cliente. Olhei em torno e dei um grande suspiro. É só tirar o que falta, ele disse. E pronto, até parece. Tive a sensação de que estava sendo feito de boba, mas eu não tinha para onde ir. Já tinha rescindido o contrato de aluguel do apartamento onde eu morava. Ia ter que ficar ali mesmo. Resignada, me pus a arrumar o quarto. Passei o dia inteiro na lide com os livros. Fui largando os livros de qualquer jeito no cômodo ao lado até formarem uma montanha. Ao final, estava encharcada de suor. Pensei que qualquer descuido meu incorreria na ira de Deus, e essa montanha de livros, essa torre de Babel, poderia a qualquer momento desabar sobre minha cabeça. Meu ódio pelos livros aumentava cada vez mais. Nem sei muito bem como, mas ao anoitecer eu tinha terminado de levar os livros para o cômodo ao lado. Salvei uma mesinha baixa do naufrágio de papel. Os livros empilhados iam quase até o teto, e por um momento cheguei a pensar que o assoalho poderia ceder, mas o prédio me parecia bastante sólido e deixei esta preocupação de lado. Trouxe o aspirador e removi toda a poeira e outros detritos que assombravam aquele quarto como maus espíritos. Depois passei um pano molhado nas paredes e no chão do tatame. No fim, o lugar tinha uma aparência habitável. Eu estava parada contemplando minha obra em uma pose vitoriosa na entrada do quarto quando meu tio, que havia fechado a loja, apareceu na escada. Ah, que arrumado ficou! Maravilha! Se você vivesse na Inglaterra no século XIX, poderia ser uma excelente criada de uma mansão vitoriana, disse ele sem fazer nenhum sentido. Pensei comigo mesma que dali por diante eu ia ter de conviver com aquela figura. Estou cansada, vou dormir.
Certo, bom descanso. Conto com você amanhã de manhã. Depois que ele foi embora, tomei banho e fui me deitar sem secar o cabelo. O futon tinha cheiro de mofo. Assim que apaguei a luz, o quarto pareceu como que imerso no mais absoluto silêncio. Acho que os livros serviam de isolamento acústico. Enquanto olhava para o teto na penumbra, pus-me a pensar desconsolada. Será que vou ter que ficar muito tempo aqui? Acho que não vou me acostumar com este lugar. Mas isso só durou um instante porque logo em seguida eu já peguei no sono. Sonhei que era uma criada androide num filme de ficção científica. A metrópole apocalíptica do filme era toda feita de livros usados. Quando acordei no dia seguinte, não sabia onde estava. Olhei para o despertador ao meu lado, marcava 10h22. Foi então que voltei à realidade. Pulei da cama com um grito. A livraria abre às 10 e eu tinha posto o despertador para as 8, mas alguém tinha desligado o alarme. Quem seria capaz de uma maldade dessas? Eu mesma, ora. Mas como era possível? Eu nunca tive dificuldade em acordar de manhã. Orgulhava-me de, nos 3 anos em que trabalhei em uma empresa, não ter me atrasado uma única vez. Desci de pijama, correndo, toda descabelada, e levantei apressadamente a pesada cortina metálica da loja. O sol de verão tomou a livraria de assalto. Todas as outras lojas da rua já estavam abertas. Eu estava claramente atrasada. E agora o que eu faço? Como vou explicar ao meu tio que estraguei as vendas da manhã? Fiquei sentada junto ao balcão, meio que em pânico de pijama atônita por uns 30 minutos. Para meu espanto, nenhum cliente apareceu nesse meio tempo. Os clientes continuaram não vindo. Algumas pessoas passavam pela frente da loja, mas seguiam seu caminho sem se deterem. Chegou uma hora em que comecei a me sentir ridícula ali parada e decidi subir. Vesti calmamente uma roupa, penteei os cabelos, botei até um pouco de maquiagem e desci de volta. Lá pelo meio-dia começou a aparecer gente, mas a maioria só levava um livro baratinho de 50 ou 100 ienes. Comecei a me preocupar pela saúde financeira da loja. Tive que segurar uns 30 bocejos. Devo ter pegado no sono sentado umas 2 vezes. Por volta de 1 da tarde, apareceu um senhor baixinho, gordinho, e com uma careca de dar frio na cabeça. Olhou para mim, sentado atrás do balcão, e me encheu de perguntas. Mas o que é isso? Onde está o Satoru? E você, quem é? Não me diga que ele contratou uma ajudante. Esta loja não faz dinheiro suficiente para pagar uma ajudante. O velho falava com excesso de intimidade. Satoru-san chega às 2. Sou sobrinha dele. Meu nome é Takako. Não sou contratada, estou só morando aqui. Com a atual conjuntura econômica, não saberia dizer se a loja está indo bem das finanças. O velho fez uma cara de espanto e continuou me olhando fixamente. Era só o que me faltava, o Satoru ter uma sobrinha nova e bonita. Tentei sorrir em resposta, ainda bem que ele não tinha chegado antes para me ver de pijama. Mas pensando bem, parecia ser um senhorzinho simpático, tinha uma expressão benévola e olhos gentis. Estava querendo ler Shiga Naoya, mas você sabe como é a patroa, jogou todos os meus livros fora, disse ele, enquanto perambulava por entre as estantes. Eu não sabia como era a patroa. Como ia saber? Era a primeira vez que o via. Então, onde ficam? Onde ficam o quê? Os livros de Shiga Naoya, o que mais? Ah, sim, pois é, acho que ficam por ali. O velho me olhou de cima até embaixo com uma cara de quem avalia uma mercadoria. Me diga uma coisa, mocinha, você lê? Eu? Eu não, respondi sorridente. O rosto do velho se metamorfoseou em uma carranca de demônio, os olhos faiscaram. Ele começou a dar um sermão interminável, que era um horror,
que os jovens de hoje não querem saber de livros, só querem saber de computador e de games. Esses jovens não têm salvação. E mesmo os que leem só querem saber de mangá e de ler no celular em que o mundo está perdido, etc. Ele mesmo tinha um filho de quase 30 anos que só queria saber de games. Está ouvindo, mocinha? Desse jeito, você só fica sabendo de coisas superficiais. Se não quiser acabar como esses jovens de hoje, aproveite que está aqui e tente ler um livro ou outro. O velho ficou quase uma hora falando sem parar. Acabou indo embora sem comprar nada. Eu estava tão cansada que quando meia hora depois chegou o tio Satoru, a sua presença me pareceu como a de uma divindade. Então, como foi? Teve alguma dificuldade? Perguntou enquanto olhava a registradora. Não, não teve nada, não, disse eu sem convicção. Lá pela uma, teve um velho com uma careca de aterrissar mosquito que falou e depois foi embora. Ah, é o Sabu-san, cliente de quase 2 décadas. Não contive o riso. Sabu era o nome perfeito para aquele senhor. O Sabu-san tem um amor verdadeiro pelos intelectuais japoneses, mas ele fala demais mesmo. Tem vezes que até eu me canso de ouvir, mas é só oferecer uma xícara de chá e concordar com tudo que ele diz, que chega uma hora que ele se cansa e vai embora. Nossa, para ser livreiro tem que aguentar cada coisa, pensei desanimada. A própria ideia de haver um cliente que frequentava a loja havia mais de 2 décadas me parecia de alguma forma antiquada. Nisso, lembrei-me de que queria comentar algo com ele. Tio, posso lhe perguntar uma coisa? O que é? Esta loja vai mal das finanças? Achei que vem tão pouco cliente. E os poucos que aparecem compram os livros tão baratinhos. O tio Satoru deu uma gostosa gargalhada. Pois é, hoje em dia ninguém mais compra livro usado. Meu pai me contava que quando ele era jovem a loja dava muito lucro, mas eram outros tempos. As editoras não lançavam essa quantidade de títulos que se vê hoje. Não havia televisão. Mas sabe que de uns 6 anos para cá comecei a anunciar online e de vez em quando consigo vender algum livro raro por dezenas de milhares de ienes. Isso é o que salva o orçamento. E eu tenho os clientes fiéis como o Sabu-san. Você nunca vai a sebo de livros? Não, eu vou mais na Book Off. Dá para ler mangá na loja. É, hoje em dia todo mundo compra nessas grandes lojas com descontos. Essas lojas não têm o tipo de livro que nós temos. Títulos que foram escritos décadas atrás. Não tem demanda para este tipo de livro. Mas ainda tem muita gente que gosta de livro velho, inclusive gente da sua idade. Para esse tipo de pessoa, esta loja é como um paraíso. Eu me incluo neste grupo. Verdade. Eu lembro que seu quarto tinha um montão de livros. Quanto tempo faz que você está com a loja? Desde que seu avô morreu, um pouco mais de 10 anos. Comparado a outros livreiros, eu sou um novato. A maioria está aqui há 30, 40 anos. Nossa, para mim é um mundo desconhecido. Você devia experimentar ler mais. Aproveite que está aqui, escolha o livro que quiser. Ele sorriu e eu ri em resposta.